Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de conferir a segunda edição da minissérie Namor, o último rei de Atlântida, lançada em agosto de 2024. A história começa no Atlântico Norte. Namor corta as águas profundas até avistar um ancião Atlante. Sem reconhecê-lo, o velho o encara com desconfiança. Pode seguir em frente, não há mais nada para roubar aqui, resmunga ele, com a voz cansada. O que tinha já era pouco. Namor, firme, responde calmamente: não sou ladrão. O ancião, ainda desconfiado, aconselha-o a nadar para águas mais rasas, alertando sobre a pressão das profundezas. Algo que poucos poderiam suportar. Mas Namor quer respostas. Quem saqueou o ancião? O ancião admite que não sabe quem foram os invasores. Eles não se apresentaram. E, se o fizeram, ele não ouviu nada enquanto era espancado. Sem perceber com quem está falando, o ancião comenta que, se o estranho pretende se juntar ao bando, ele já deveria ter se adaptado. Afinal, já está ao seu lado há mais de um minuto e, surpreendentemente, ainda não o chutou. Namor promete que o ancião não sofrerá mais nenhum dano e pergunta se ele vive sozinho ali. O ancião responde que, ao longo dos anos, teve algumas esposas e filhos. Alguns fugiram, outros foram devorados por orcas. Os últimos dois caíram em uma das invasões lideradas pelo próprio rei Namor. Desde então, ele nunca mais soube deles. Curioso, pergunta ao estranho se os Atlantes conseguiram, algum dia, conquistar a superfície. Namor responde que não, o que o ancião considera uma grande vergonha. Ele então reflete que o mundo da superfície deve ter algo de muito valioso para gerar tanta confusão. Mesmo assim, nunca teve a chance de vê-lo, já que sempre esteve nas profundezas. As profundezas já não são seguras para aqueles que temem Netuno, assim como o abismo onde o ancião se encontra. Namor pergunta se os bandidos roubaram sua comida. O ancião confirma, mas com um tom amargo. Diz que nem dava para chamar aquilo de comida. Eram só uns pepinos do mar raquíticos. Namor promete que os culpados irão pagar. Antes de descer ainda mais, pergunta se pode fazer algo mais por ele. O pedido do ancião é surpreendente. Ele quer que o estranho o mate. Diz que não consegue acabar com a própria vida, exceto morrendo de fome. Para ele, viver se tornou insuportável. Namor leva a mão à cabeça do ancião. Bastaria um pequeno aperto, mas ele hesita. Não pode ajudá-lo desse jeito. O ancião não se ofende. Nem todos têm estômago para isso, comenta sem rancor. E completa. Do jeito que as coisas andam, mais cedo ou mais tarde, algum assassino vai passar por ali. Namor mergulha nas profundezas escuras do oceano, deixando o ancião para trás. A 28 mil pés abaixo da superfície, nas terras ancestrais da tribo Skarka, a Tuma reúne seus guerreiros. A notícia chega, o traidor ainda está vivo. O covarde que fugiu para a superfície, abandonando o palácio. Agora, como novo rei, a Tuma jura trazer o peixe pulmonado à justiça. A Tuma ordena que sua tribo saia em busca de Namor. Vasculhem cada recife, não descansem até encontrá-lo, grita o novo rei. Ninguém deve parar até que o príncipe covarde seja capturado. Enquanto falava, a Tuma foi o último a perceber a chegada de Namor. Namor encara a Tuma e antes que possa explicar que não veio para lutar, o novo rei, sem hesitar, ordena que arranquem sua cabeça. Os guerreiros cercam Namor, prontos para o ataque. Porém, um único golpe de Namor é suficiente para interromper os guerreiros do abismo. Ele repete com firmeza que não veio para lutar. Sua intenção é conversar com o rei, o mesmo que enviou assassinos para matá-lo. Namor então exige seu direito a um antigo ritual e invoca o mergulho carmesim. Surpreso, a Tuma não esperava que Namor tivesse a ousadia de invocar o desafio. Ainda assim, ordena que uma de suas guerreiras traga o vinho para o ritual. A Tuma acredita que Namor perdeu a sanidade ao invocar uma antiga tradição dos Skarka, onde ambos banham seus corpos em vinhos antes do combate. O novo rei relembra com orgulho que já nadava em carmesim quando Namor ainda era apenas um bebê. A Tuma promete que, em breve, estará nadando nas entranhas do príncipe submarino. E, quando os outros pretendentes ao trono caírem, os oceanos proclamarão seu novo Lorde Supremo.
Com um tom sarcástico, Namor questiona o que Atuma fará quando se sentar no trono. Que bênçãos ele trará ao seu reino, e ainda provoca: os seus capangas continuarão a atormentar velhos indefesos? A provocação enfurece Atuma. Ele rebate, dizendo que Namor, após tanto tempo ausente, não tem direito de julgar. O povo de Atuma sofreu muito. Namor não faz ideia do que a Guerra dos Sete Reis causou nas profundezas. Ele viu os seus morrerem de fome ou enlouquecerem. Essas águas são para tubarões, não para focas, diz Atuma. Só os impiedosos sobrevivem. Namor reconhece que Atuma poderia matá-lo ali mesmo. O Rei Bárbaro está em pleno vigor, fortalecido pelas profundezas, enquanto o Príncipe Submarino está exausto. A única opção de Namor é agir primeiro, mas ele não ergue uma espada. Ele se lembra que, pelo ritual, o vinho deve ser bebido antes da batalha. Com uma provocação, comenta que já viu sereias beberem muito mais que Atuma. A provocação atinge o Rei Bárbaro, que cai na armadilha. O vinho, feito de óleos abissais e geleias de vespa do mar, deveria matar Namor mais rápido que qualquer lâmina. Ainda assim, Atuma decide honrar a tradição, banhando seu corpo com ainda mais vinho. Enquanto isso, Namor reflete sobre o passado. Muitos disseram que ser coroado rei de Atlântida era uma bênção, mas ele logo descobriu a verdade. Aqueles que falam das bênçãos da coroa jamais a usaram. Voltamos à juventude de Namor. Sua mãe o apresentava às mais belas garotas de Atlântida, na esperança de que ele escolhesse uma rainha. Porém, o jovem príncipe fugia dos intermináveis desfiles de pretendentes. Ele preferia passar seu tempo no bazar dos Recifes, cercado por mercadores exóticos. E foi lá que ele a conheceu, Kailane, dos Mares Secretos. Mais uma vez, Namor chegava atrasado e, dessa vez, pediu desculpas. Ele explicou que sua mãe havia contratado novos guardas, guerreiros Skarka, e, para fugir, precisou quebrar o braço de alguns. Kailane não gostou nada disso. Ela não aprovava que ele atacasse trabalhadores das profundezas que estavam apenas cumprindo seu dever. Namor tentou se justificar, dizendo que os guardas viviam nas profundezas e tinham ossos incrivelmente resistentes. Kailane sorriu e retrucou: "E sua cabeça também é dura, Namor." Ela o apressou, dizendo que os mercadores haviam trazido maçãs do mangue. Namor lembrava que Kailane vinha de uma cidade escondida nas águas vulcânicas do Mar Fumegante, que o mundo da superfície chama de Pacífico Sul. Assim como ele, ela era filha da terra e do mar. Sua mãe era da ilha de Oahu e seu pai um fazendeiro de areia. Kailane veio para Atlântida para frequentar a Academia Real, a pedido de seu pai. Ele jurou que sua filha não passaria a vida trabalhando na Terra como ele. No entanto, Kailane não teve coragem de contar ao pai que havia sido expulsa. A vida no fundo do oceano era difícil para híbridos como eles. Namor, curioso, perguntou por que ela o fez comprar tantas maçãs. Kailane explicou que as frutas não eram para eles, mas para as crianças. Logo, um grupo de pequenos apareceu. Namor, confuso, quis saber de onde vinham e por que não tinham casa. Kailane ficou surpresa com a ignorância do príncipe sobre sua própria cidade real. Ela explicou que eram órfãos da guerra. Hakor havia iniciado guerras contra territórios que se recusaram a pagar os impostos exorbitantes do rei. Namor, defensivo, argumentou que aquelas guerras eram necessárias para manter a ordem. Kailane retrucou que isso não é ordem, é imperialismo implacável. Ela pediu a Namor que lembrasse daqueles rostos famintos quando fosse rei, pois ele não deveria esquecer o preço de governar a Atlântida. Foi então que alguém os encontrou. Um guarda Atlante apareceu e ordenou que não alimentassem aquelas crianças, alegando que, se o fizessem, jamais se livrariam delas. Namor, tomado pela raiva, estava prestes a revelar sua identidade como príncipe de Atlântida. Mas Kailane, que sempre odiou a guerra, foi mais rápida. Com a força dos oprimidos em seu punho, ela desferiu um soco no guarda. Logo em seguida, puxou Namor para fugir antes que os tubarões guardas chegassem. Namor, ainda confuso, perguntou por que precisavam fugir se ele era o príncipe de Atlântida. Kailane, com um sorriso brincalhão, respondeu: "Eu sou apenas a filha de um fazendeiro de areia." A partir daí, Namor passou a fugir com Kailane, explorando cantos de Atlântida que ele nem sabia que existia.
Ao lado de Kailane, Namor encontrou felicidade. Com ela, dividiu as escassas rações dos agricultores depois de um dia inteiro trabalhando nos campos de algas. Ele caçou raras lagostas cristal até suas mãos sangrarem e conheceu as distantes cidades dos mares secretos, lar de tribos perdidas de Atlantes. Ele sempre dizia a Kailane que ela não precisava se esconder. Como príncipe, prometeu que cuidaria para que as crianças fossem abrigadas e que, em breve, falaria com seu avô, o rei Hakor, para acabar com as preocupações dela. Kailane, porém, achava a ingenuidade de Namor adorável, mas sabia que as coisas não eram tão simples. Namor se lembra desses momentos porque, ao lado dela, ele se sentia verdadeiramente vivo. Todas as noites, quando a maré caía, Namor sonhava em abandonar a cidade real e explorar os mares secretos, nadando nas ondas selvagens ao lado de Kailane. Mas logo ele percebeu que esses sonhos eram para poetas e crianças, e ele não podia se dar ao luxo de ser nenhum dos dois. Certa noite, encontrou um grupo de assassinos discutindo como eliminar a corrupção, se deveriam usar a força ou não. Namor avançou, jurando eliminar todos eles. Um dos assassinos até pensou em silenciar Namor para evitar chamar a atenção dos guardas, mas o combate foi interrompido quando um dos assassinos retirou a máscara. Era Kailane. Naquele momento, ela revelou a Namor muitas verdades ocultas, e a maior lição que seu novo amor lhe deu foi a dor da traição. No presente, Namor pede a Tuma que lhe conte mais sobre os outros pretendentes ao trono. A Tuma começa. Há uma seita que adora serpentes, os Lemurianos. Os chamados cientistas supremos da velha Atlântida, o maldito Abade e seus monges com tentáculos, o rei em coral e alguém chamado Senhor dos Órfãos. Mas antes que a Tuma pudesse continuar, percebe que Namor está apenas ganhando tempo para que ele fique cada vez mais embriagado. Mesmo em suas condições, a Tuma tenta atacar o ex-monarca, mas Namor o derruba com um único golpe. Com o ritual do nado carmesim concluído, Namor declara que a campanha de violência de Atuma chegou ao fim e pede à tribo Skarka que volte para suas casas. No entanto, um dos guerreiros das profundezas reage, dizendo que não aceitará ordens de Namor, pois ele não é seu rei. Então Namor percebe algo. Um dos guerreiros está comendo um pepino do mar. Ele deduz que esse é o ladrão que roubou a comida do velho Atlante, e sua raiva começa a crescer. Namor explode contra a horda guerreira. Ninguém consegue resistir à sua fúria, e ele ataca com força total, defendendo Atlântida, que ele nunca abandonará. Enquanto atacava, Namor se lembra da sua juventude, quando a ira guiou suas mãos pela primeira vez. Ele derrotou os assassinos e exigiu que Kailane explicasse quem eram seus atacantes. Cego pela raiva, Namor acreditou que sua amada estava sendo forçada a participar dessa traição. Mas não era o caso. Aqueles assassinos eram guerreiros de Maluia, ativistas como Kailane. O plano de assassinato era, na verdade, ideia dela. O plano de Kailane era que, ao sequestrar o rei, eles poderiam forçá-lo a acabar com a pobreza esmagadora provocada por suas políticas. Ela queria abrir os olhos de Hakor, assim como havia aberto os de Namor. Ela pede que Namor olhe em seus olhos. Ele sabe que ela só quer o melhor para o povo do mar e promete que ninguém será ferido. Mas, para Namor, isso marca o fim. O príncipe vira as costas para Kailane, sabendo que só assim conseguirá lembrar dela como era. No entanto, se ela ainda estiver lá quando se virar, ele a tratará como uma inimiga de Atlântida. Sem escolha, Kailane foge. O governo tratou a situação como um golpe e os aspirantes a sequestradores foram rapidamente julgados. Os sequestradores foram executados a caminho de Atlântida, deixados em uma praia para morrer lentamente com a maré. Namor manteve o envolvimento de Kailane em segredo e a expulsou da cidade real sem alarde. A partir daquele dia, ele prometeu nunca mais ser guiado pelos caprichos do coração. Preferia que esse órgão odioso se atrofiasse. Namor aprendeu que um corpo não precisa de um coração fraco para manter o sangue bombeando. Namor havia derrotado toda a tribo Skarka. Alguém observava, impressionado com
como um homem sozinho conseguiu dizimar o exército de Atuma. Talvez esse fosse o jeito do antigo rei de mostrar respeito pelo novo. E quando ela o chamou de inimigo dos mares, Namor a reconheceu de imediato. A mulher diante dele era Kailane, mas ela o corrigiu. Agora ela era Rei Kailane. E aí, pessoal, o que acharam do segundo capítulo de Namor, o último rei de Atlântida? Escrito por Jason Aaron e ilustrado por Paul Davidson e Alex Lins. Se alguém estava esperando entender de onde vem a arrogância de Namor, não foi dessa vez. Essa história mostra que ele já era assim desde jovem, e ainda por cima, a namorada parte o coração do príncipe e só piora seu mau humor. Achei interessante ver que Atlântida não era o paraíso que muitos imaginam, e que lá também haviam problemas como os da superfície. Esses detalhes enriquecem a narrativa e tornam a história mais profunda. Agora, o que eu não aguento mais é o Atuma toda semana tentando tomar o trono. Aí vem o Namor, dá uma surra nele e pronto, reassume o controle. Mas quero saber o que vocês acharam dessa edição e o que mais chamou a atenção de vocês. Deixa aí nos comentários, beleza? Por enquanto é isso. Não esqueçam de apoiar o canal com o seu like, se inscrevam e ativem o sino para não perder nada. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!